Senhor meu Deus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que tu nos concede, Jesus querido. Agora toma o teu servo nas tuas mãos, Jesus querido. Usa ele, Senhor, poderosamente, Senhor. Fala conosco, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, Jesus querido, para atender, Jesus querido, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que nós façamos para Ti, Senhor. Abençoa ele, dá graça, dá entendimento, sabedoria divina, Senhor Jesus, que ele possa, Senhor, ser um vaso precioso nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Seja usado nesta tarde, Senhor. Fala conosco, Senhor, essa é a nossa petição. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está nessa posição, abra sua Bíblia juntamente comigo no tema desta campanha. Todos já sabem, todos conhecem já o tema da campanha. Se você sabe, você já vai abrir certinho a Bíblia aí, né? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo, olha, tão afiada aí essas irmãs aí, ó. Capítulo 4 e versículo 3, um versículo bem pequenininho, né? Mas Cléia colocou isso aqui para judiar do pregador mesmo assim, judiar do peão, né, mano? Judiar do peão mesmo, né? Aí tem que se virar para descobrir alguma coisa aí, porque o tema é bem pequenininho, bem conhecido, né? Diz assim, ó: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Repita comigo, eu falo e você repete. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui na sua casa, pela honra de ter sido convidado pela irmã Cléia para estar aqui nesse lugar, nesta tarde mais uma vez, e agradecer também por você que veio aqui para me ouvir nessa tarde. É que muitos não sabiam que era eu, né? Essa é a verdade. Acho que tinha dois, quem sabe 2 ou 3 aí que sabiam que era eu. Mas graças a Deus, meus amados, estamos aí na casa do Senhor. Uma tarde bastante fria, mas os corajosos estão aqui para, nesta tarde, adorar o nome do Senhor Jesus. A grande verdade é que nós já sentimos aqui a presença de Deus. Quando a irmã estava orando aqui, eu estava sentindo arrepios aqui no meu corpo, porque a presença de Deus está nesse lugar. E eu vou tentar falar alguma coisa sobre o tema, já que foi colocado esse tema, então a gente vai tentar falar alguma coisa sobre esse grande acontecimento aqui, quando a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava as multidões, porque aqui ele não estava ensinando somente seus discípulos, ele estava ensinando multidões, porque se você ler o contexto aqui, você vai ver que a Bíblia vai nos dizer que ele pegou um barquinho, entrou para dentro do barco e se foi para dentro do mar, porque era muita gente, a multidão lhe cercava e ele precisava ensinar a palavra de Deus, como ele está fazendo conosco aqui nesta abençoada tarde. Temos aqui para aprender com o nosso mestre, com o nosso Salvador Jesus Cristo, ele que é o dono desta obra, ele que é o dono da palavra, ele que é o dono das nossas vidas, ele que está aqui nesta tarde em espírito e em verdade para abençoar a minha vida e a tua vida, ele que realiza obras grandes, ele que realiza obras maravilhosas no meio da sua igreja, ele não deixa passar as oportunidades para abençoar o seu povo, para abençoar os seus servos e a sua serva, porque todos nós, quando adentramos aqui na casa de Deus, nós adentramos com um objetivo, com um propósito, com um pensamento, com um desejo
desejo no nosso coração de sermos abençoados por Deus. E nesta tarde eu tenho convicção de que cada um dos irmãos e das irmãs veio aqui com esse propósito, não para me ouvir, mas senão de ser abençoado por Deus. E se você veio com esse propósito, deixa eu dizer uma coisa para você poder dar glória a Deus, que Deus já tem a bênção que você veio buscar aqui nesta tarde. Já está preparado, já estava preparado, apenas você chegou aqui agora e Ele está aqui para fazer com que você seja poderosamente abençoado, abençoada aqui na casa do Senhor nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Jesus começava a ensinar e começou então a dizer aos seus discípulos, porque ele falava muito por parábolas, e aqui não mais era de que uma parábola que ele estava falando, dizendo, um homem, eis que saiu o semeador a semear. E aqui, meus amados, vamos ver na palavra de Deus, que semear nada mais é do que deitar ou espalhar semente de algum vegetal para germinar, é o mesmo que plantar. E toda a semeadura depende da aprovação de Deus, glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estudava essa palavra nesta tarde, ou nessa manhã eu estudava essa palavra para pregar, o Senhor começava a me trazer ao meu coração, à minha mente, com muita clareza, que toda a semente que é semeada, ela é com um propósito, ela é com um objetivo. O semeador, o plantador, quando ele planta, ele sabe, ele tem convicção de que alguma coisa vai acontecer. Quando ele semeia, ele tem aquela esperança, irmã Cléia, que vai nascer um pé de planta. A irmã disse que foi lá, plantava, foi agricultora. Eu também fui agricultor, me criei na agricultura, trabalhei muitos anos na agricultura, e a gente coloca uma semente na terra. Jamais alguém vai colocar uma semente na terra dizendo, bom, eu vou colocar aqui para guardar. Não, vai colocar ali sabendo que ela vai germinar, que ela vai brotar, que ela vai nascer. E espera o que dali? Espera que ela fique ali? Não, você espera colher alguma coisa dessa plantação, espera colher alguma coisa, algum fruto dessa semente. Eita glória! E assim é a palavra do nosso Deus, assim Deus quer de nós, assim Deus quer que nós semeie cada vez mais, porque aqui nós não somos assim analfabetos para não entender que Jesus estava falando da palavra. Eita glória! O maior interesse dele é que a palavra seja semeada. A palavra tem, mas ele aqui estava falando por parábola, então ele falava sobre a semente. E lá no começo, no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12, vai nos dizer que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então é uma coisa que lá do começo, desde a criação, o desejo de Deus, ou o mandamento de Deus, o interesse de Deus é que nós semeie. Tem que semear, glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu mais que nunca, agora que já passei dos 45 anos, estou semeando assim a palavra de Deus em todos os cantos da cidade de Uruguaiana. Eu vou para presídio, eu vou para modulado, eu vou para lá onde moram aqueles moradores de rua, enfim, aonde tem um lugar para semear, eu estou semeando, glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu, desde que me converti, eu não era batizado nas águas, ainda já pregava a palavra de Deus. E agora, quando as irmãs estavam aqui falando e dando testemunho, a irmã Vera dando testemunho aqui, eu lembrava, eu disse, mas eu tenho um testemunho tão lindo para dar, dizer para os irmãos nesta tarde que eu sou um milagre, eita glória, eu sou um milagre estar aqui, porque, meus amados, eu me escapei de morrer afogado umas 3 ou 4 vezes, inclusive na primeira vez que eu escapei de morrer, eu vou só sair um pouquinho aqui, eu já volto para o texto de novo. Eu escapei de morrer afogado, quando na primeira vez que eu escapei de morrer afogado, morreu meu irmão assim nos meus pés, assim ó, uma água terrível, um lugar muito terrível, a gente caiu ali, eu e meu irmão, eu tinha 12 anos, ele tinha 14, ele morreu, não pude salvá-lo, mas era plano de Deus, e eu não sabia nadar, não sabia nem onde é que eu estava naquele momento, mas a mão poderosa de Deus, ela
foi lá e disse assim: não, esse aqui não vai ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer através dele. Me tirou sem saber nadar, me tirou para fora d'água e o meu irmão morreu. E assim aconteceu comigo. Depois, quando lá em 2008, em 73, primeiro 73, 74 aí, eu fui diagnosticado pelo médico cardiologista que eu estava com um problema sério no coração. O senhor tem que ir para procurar um cardiologista. Aliás, ele não era cardiologista, me mandou para um cardiologista. O senhor tem que procurar um cardiologista urgente, está com um problema sério no coração, não sei o quê. Me mandou, me deixou meio tonto da cabeça com tanta coisa, e eu já estava apavorado. Eu disse: ai meu Deus, vou morrer tão novo. Tinha apenas 33, 34 anos, já tinha mulher e 2 filhos. Eu disse: vou morrer, deixar meus filhos, deixar tudo aí. Eita glória, mas eu vou fazer a obra de Deus, se puder vou fazer a obra de Deus. Eu sei que eu vim para procurar um cardiologista. Cheguei aí aqui na cidade de Uruguaiana. Naquela época o doutor Maia era o cardiologista aqui, bem na frente do naquela época INPS. Eu fui ali, aí disseram assim para mim: olha, não dá para fazer eletrocardiograma, o INPS não está fornecendo, não sei o quê. Eu fui lá, batalhei, falei até com o chefe do INPS lá, o presidente dele, consegui. Aí fui lá, fiz o exame esse exame de eletrocardiograma. Aí ele entregava na hora, dava o resultado na hora. Aí o médico pegou, abriu aquilo ali e disse assim para mim, olha para mim assim: quem mandou o senhor consultar comigo? Foi o seu colega, doutor Antério Scherer, da cidade de Caciqui, mandou consultar aqui com o senhor, porque é um cardiologista urgente. O senhor é cardiologista? É o senhor mesmo? Não sei por que o senhor veio aqui, o senhor é melhor de coração do que eu. Eita glória! Eu disse para ele assim, mas antes disso, meus amados, deixa eu contar bem a história. Eu estava vindo para Uruguaiana, chegou no plano alto, fiquei no plano alto. Naquela época o pastor Davi era evangelista ainda, estava o irmão Lourenço Mangeloro, dirigente da comunicação. E eu recém seguindo os meus primeiros passos na igreja, estava começando a recém. Agora domingo eu falei aqui pela manhã. A minha Bíblia que eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. Agora eu tenho uma Bíblia aqui, né? Mas naquela época eu não tinha. Eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia, me deram uma Bíblia sem capa. Eu disse: mas Bíblia sem capa é ruim de levar no culto. Aí eu peguei, tinha um livro vermelho na minha casa, assim, um livro vermelho grande. Eu recortei aquela capa daquele livro, tinha uma latinha de tinta preta, pintei aquela capa de tinta preta, colei aquela Bíblia ali dentro e era aquela ali a minha Bíblia. E aí cheguei lá no plano alto, tinha um culto, naquele dia que eu estava vindo para Uruguaiana para o cardiologista. Tinha um culto e eu fui no culto. Aí depois que terminou o culto, eu disse assim: olha, eu preciso de uma oração especial, porque eu estou com um problema assim, assim, assim. Aí, tá, vamos orar então. Me levaram para o quartinho ali, naquele tempo era uma igrejinha, Maione conheceu muito bem a igrejinha de tábua lá no plano alto. A igrejinha de tábua pequenininha, mas tinha um quartinho no fundo, me levaram para ali. Quando começaram a orar por mim ali, meus amados, e eu não era batizado nas águas, estava recém começando os primeiros passos. Ali, quando começaram a orar por mim, eu vi que saiu assim do meu corpo, parecia um lenço de gaúcho, assim, preto. Aquilo foi subindo, subindo, e eu fui olhando, e aquilo se foi aquele lenço para cima, e eu fiquei glorificando a Deus, e de repente, eu fui batizado com o Espírito Santo, e fiquei curado para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aí depois, quando chegou em 2008, doutor Jorge, não me lembro agora o sobrenome dele, ele era um coronel do exército. Eu morava lá em São Marcos, me diagnosticou em 2008 com câncer no esôfago. Eu disse: bem, agora dessa volta eu vou, agora não tem jeito, já está preparado de certo meu lugarzinho lá. Que nada, quando eu fui fazer os exames eu não tinha era nada, graças a Deus. Mas eu tive um sonho, enquanto o irmão Natália orava por mim, o irmão Natália Bernil orava por mim, eu tive um sonho que aquele tumor que ele viu no meu esôfago, eu vi ele assim murchar e ficar assim, parecia um limãozinho seco, bem murchinho. E estou aqui até agora, 2008 para 2025, 17 anos, não morri, estou aqui firme, não vou morrer tão cedo, não estou com pressa, vou continuar fazendo a obra de Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu voltar para o texto aqui, senão vocês não, depois vão ficar bravos comigo. Salmo 126, verso 5 diz assim, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Eita glória, por isso que vale a pena semear, tem gente que às vezes alguém pergunta assim, irmão Renato, o que tu é lá na tua igreja? Assim, olha, eu lá na minha igreja, eu não sou nada, lá na minha igreja eu sou um
um membro de banco. Membro de banco, coisa nenhuma. E membro de banco é tinta, madeira e prego. Então você é prego, tinta, madeira. Membro de banco não tem. Tem semeador, semeadora. Alguém que vai pregar a palavra. É isso que Deus quer. Eita glória. Se não for para isso, Deus não vai ficar agradado de você. Mas nesta tarde aqui, Deus está chamando semeadores. Deus está chamando semeadores que semeiem a palavra dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados, vamos em frente, aqui no Salmo 126 ainda, no versículo 6, assim ó: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então você vai ver o resultado da semeadura. Eita, bendito seja o nome do Senhor. O resultado não é para nós, o resultado é para o Senhor nosso Deus. O resultado é para Ele, a obra é dele. Louvado seja Deus. É Ele que tem que salvar as almas, é Ele que quer salvar as almas, é Ele que precisa salvar as almas, é Ele que vai ver as almas lá na sua glória. Mas nós, eu e você, precisamos fazer a obra de Deus. Deus não vai descer aqui para pregar a sua palavra, não. A Bíblia diz que nem os anjos não vão poder pregar. É eu e você que temos que pregar. E semear não é outra coisa, irmão Gerson, a não ser pregar a palavra de Deus. Semear é pregar a palavra de Deus. E eu sei, você foi chamado, você foi chamada para ser um semeador, uma semeadora, para pregar a palavra. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui para não errar. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 24, Jesus disse assim ó: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se morrer, dá muito fruto. Então a semente, meus amados, essa semente, quando ela é semeada, Jesus aqui estava tipificando, essa palavra estava tipificando o próprio Jesus, porque se ele tivesse vindo aqui no mundo e não tivesse morrido, não teria tanta gente hoje seguindo ele, teria ficado ele só. Mas como ele morreu lá na cruz do Calvário, é por isso que eu e você estamos aqui nesta tarde. Não pode parar, a obra de Deus não pode parar, ela tem que continuar, ela tem que proliferar, ela tem que aumentar, ela tem que crescer, ela tem, meus amados irmãos, que fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o grão de trigo, ele tem que morrer, a semente tem que morrer para ela produzir, ela tem que morrer quando brota, ela tem que morrer, o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo número 4 diz assim ó: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É claro que se você olhar para observar o vento, você nunca vai semear. Por que está dizendo assim a palavra? Ele estava falando aqui por parábola. O que quer dizer, meus amados irmãos? Aquele que coloca os empecilhos na frente, aquele que coloca a dificuldade na frente, aquele que coloca a desculpa na frente, nunca vai semear. Ah, mas eu não posso, isso aí não é para mim, isso aí é para os obreiros da igreja, isso aí é para o pastor. Não, é para você também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta tarde Deus aqui vai distribuir semente para você semear. Oh glórias! Quem quer ser semeador? Quem quer ser semeador, semeadora? Aleluia! Jesus conta com você, Jesus conta comigo, Jesus conta com vocês. Glórias a Deus, Jesus conta com nós. E nesta tarde, Ele está chamando semeadores aqui, Ele está chamando semeadoras aqui, Ele está chamando homens e mulheres que tenham coragem, aleluia, que tenham coragem
e diga, possa dizer assim: eis-me aqui, Senhor, assim como fez Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem lugar para todos, tem trabalho para todos, tem alguma coisa para você fazer na obra de Deus. Uma certa ocasião, eu estava pregando na cidade de Jaguari, e eu falava assim, eu disse assim: olha, se um dia o pastor da igreja disser para mim que eu não posso mais ser presbítero da igreja, Senhor, me deixa pelo menos eu limpar a tua casa, e já é grande coisa para mim, eu poder varrer a tua casa, eu poder limpar a tua casa. Sabe o que aconteceu? Porque quando nós falamos, a nossa palavra pesa, a nossa palavra que sai da nossa boca, ela pesa. E passou um tempo, eu estava lá em São Marcos, numa congregação bem pequenininha, era eu e minha esposa, não tinha ninguém mais, e um dia, irmã Cléia, eu tive que chegar ali e limpar o piso da igreja, da casa do Senhor. Enquanto eu estava lá encerando, eu não sabia limpar, eu sabia, mas encerar, eu não sabia, eu nunca tinha lidado com cera na casa, eu me encerava mais eu do que o piso, mas eu fui para ali, e quando eu estava encerando o piso, o Espírito Santo disse assim para mim: tu te lembra que tu falou que tu queria limpar minha casa? Então vai limpar. Eita glória! Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer alguma coisa na casa de Deus. Tem trabalho para todos. Se você não prega, você canta, e se você não canta, você prega. Se você não canta nem prega, você ora. Se você não canta, nem prega e nem ora, você faz o trabalho de portaria, você faz o trabalho de recepção. Se você não faz nada disso, tem a igreja para varrer, tem a igreja para limpar, mas alguma coisa você tem que fazer na casa de Deus. Foi para isso que Ele te chamou. Aleluia. E o mais importante, que a palavra diz que Deus não chama desocupado. O nosso Deus é muito sábio. Ele chama pessoas que queiram trabalhar. Glória a Deus. Ele chama pessoas que queiram evangelizar. Ele chama pessoas que queiram ganhar almas para o seu precioso reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa casa aqui nesta tarde está cheia de homens e mulheres que podem pregar a palavra de Deus. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Se você até hoje não pregava, a partir de hoje você vai ser pregadora, você vai ser evangelizadora, você vai ser semeadora, você vai fazer a tua parte. Porque, meus amados, porque eu já falei, vou dizer de novo, Deus não vai descer aqui para pregar a palavra, mas Ele mandou você, Ele mandou eu. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem um que toca, ali tem outro que toca, aqui tem um que canta. Deus divide os seus dons para cada um. Ele tem como fazer para que você possa fazer alguma coisa na casa dEle. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguns que, pela misericórdia de Deus, ali tem o irmão Renato que canta, toca e prega. Deus faz isso com alguns, mas não são muitos. Eu, se pegar um violão ali, só para segurar mesmo, para mais nada. Ali tem um irmão que não sei se prega, mas toca. Esse aqui eu não sei se prega, mas canta. E assim, né? Mas Deus tem trabalho para todos. Ele dá, Ele reparte os seus dons com todos. Uma Vera prega e canta, só não sei se toca alguma coisa. A irmã Cleia só prega, não canta e não toca. Toca violão também? Eu nunca vi. Mas já é alguma coisa. Eu nem dó não tenho. Mas é assim, meus amados, Deus faz como Ele quer com as nossas vidas. O importante é que a obra seja feita. Que coisa linda essa obra de Deus. E aí Ele levanta uns, por isso que a Bíblia diz que Ele levanta uns para pastores, outros para doutores, para evangelistas, não sei o que mais. Então Ele levanta também pregadores, cantores, músicos, mas é para a obra dEle. Oh glórias ao nome do Senhor. É para Ele que nós temos que fazer. Essa obra é dEle que nós fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Angélica também canta, só não sei se toca, e não sei se prega também, mas cantar ela canta. E assim os dons de Deus vão sendo divididos, repartidos. E Deus faz isso aí porque Ele sabe que precisa. Aleluia. Aquela senhora, a senhora aí que está sentada junto com essa irmã de idade, a senhora está com a roupa xadrezinha aí de oncinha. Isto, Deus tem um trabalho para a senhora fazer,
E nem a senhora não sabia, mas fica sabendo agora. Ele tem um trabalho para a senhora fazer muito grande na casa, na obra dele. E carabade chinemandakaia sui demais. Ele está chamando nessa tarde aqui. Ele está chamando porque precisa. Se não precisasse, ele dizer: não te quero, não precisa, mas está chamando porque precisa. E aí vai dizer assim: mas a igreja está cheia, mas também deixa eu dizer uma coisa para você: aí fora está cheio de gente que não conhece a palavra, que precisa ouvir, que precisa se converter, que precisa vir para a igreja, e eu e você somos responsáveis por essas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Pede para Deus te dizer o que Ele quer que tu faça, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te mandar aonde Ele precisa de você. Mas uma coisa é certa, Ele tem uma obra para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, Jeremias capítulo 4, versículo 3 diz assim, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semieis entre espinhos. Aleluia. Deus vai determinar as pessoas certas onde você vai semear. Deus vai mostrar para você as pessoas certas que você vai levar a palavra. Sabe que tem lugares que a gente vai pregar a palavra, como eu já fui, e não vou esconder aqui nessa tarde, lá naquele antigo colégio José Francisco. Alguém já foi lá? A equipe de evangelismo, a irmã Ione já foi. Cara, a equipe de evangelismo vai lá. Irmã Cleia, eu sinceramente não gosto de pregar lá, porque tem pessoas que não respeitam. Não é respeitar a gente, é respeitar a palavra que a gente está pregando. Eu já repreendi várias vezes ali as pessoas, porque a gente está pregando, eles fazem questão de chegar ali, bem pertinho da gente, assim, encruza a perna, faz bem assim, senta e faz bem assim, senta, faz assim, tira um cigarro do bolso e tira um isqueiro do outro e acende e fica fumando na frente da gente, assim. Meu irmão, para um pouquinho, você vai fumar em outro lugar, dá licença. Aqui respeita a palavra de Deus, respeita a palavra que a gente está falando, está pregando aqui. E ali é assim, eles não respeitam. Então tem lugares, meus amados, que por isso que aqui a Bíblia está dizendo aqui, não semeis a palavra entre espinhos. Tem lugar que não vale a pena semear a palavra. Claro, são almas, vamos dizer, mas não tem amor pelas almas, são almas, mas essas almas também têm que ter respeito, essas almas também têm que entender, e nós estamos ali pregando a palavra de Deus, não é a nossa palavra, tem que entender. Então tem lugares que não vale a pena levar, tem lugares, porque a Bíblia está dizendo assim, não semeia no meio de espinho, não vale a pena semear no meio, porque Jesus diz aqui, que os espinhos vão crescer, vão sufocar a planta e a planta vai morrer. Então não devemos semear entre espinhos. Jesus está recomendando aqui, a semente semeada ela precisa germinar, brotar. Para isso ela precisa morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus, quando falava aqui, depois ele começou a explicar aqui, ele começou a dizer assim, olha, essa parábola que eu estou falando, ele está dizendo assim, glória seja o nome do Senhor. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então isso acontece, a gente semeia, a gente leva a semente da palavra, mas o inimigo está também trabalhando. Não esqueça disso, que o inimigo trabalha de dia e de noite, e o interesse dele é arrancar aquela palavra que nós semeamos, aquela palavra que nós levamos ao pecador. O inimigo faz questão de arrancar do pecador para que ele não se converta. Mas nesta tarde aqui, meus amados irmãos, nós estamos falando a palavra para pessoas que a partir de hoje, irmã Cleia, vão se tornar semeadores da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar para você agora, se você
tem a semente aí na tua mão. Aleluia. Você pode olhar para a sua mão nessa tarde, fazer assim, olhar para a sua mão e você fazer uma pergunta para você mesmo. Não precisa responder para mim, mas faça para você mesmo. Eu tenho a semente aqui na minha mão? Será que eu tenho a semente aqui na minha mão? Faça isso, faça um teste agora com você mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não tem a semente, Deus nesta tarde está colocando semente na tua mão para você semear. Quem quer semente? Quem quer semente? Quem quer semente? Deus tem semente aqui para você semear. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não pode, a partir de hoje, desta tarde, você não pode ficar parado, você não pode ficar parada, você tem que fazer a tua parte na obra do Senhor, e Ele te chamou para ser semeadora, para ser semeador, e isso aí que Ele quer da minha vida e da tua vida, e a partir desta tarde Deus conta com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pela misericórdia de Deus Ele me usa assim, e eu gosto quando Ele me usa assim. E Deus manda dizer para o Senhor: eu não lhe conheço, mas Ele manda dizer para o Senhor que Ele quer. Eu não sei o que o Senhor faz na vida, e não precisa dizer para mim, mas Ele está dizendo que a partir dessa tarde Ele quer o Senhor como um semeador. Um semeador, a semente está aqui, Ele está distribuindo a semente agora, nesse momento. Eita glória, Ele quer um semeador, Ele vai fazer desse homem um semeador, um pregador da palavra, um pregador do evangelho, um pregador de boas novas. Eita glória, a minha pregação nesta tarde, o principal dela é esse: Deus tem aqui pessoas que Ele está chamando, Ele está convocando, Ele está alistando para ser semeador, para ser semeadora. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu que estou falando, Ele está mandando eu falar, e o que Ele manda falar eu falo, o que Ele manda dizer eu digo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem semente para você nessa tarde. Fica de pé, a hora está passando, está chegando, e Ele quer você como semeadora, Ele quer você como semeador. Se a semente vai cair no meio de espinho, não interessa. Se ela vai cair em pedregais, não interessa. Interessa que você semeie. Aleluia. Interessa que você faça a sua parte. Deixa o resto com Deus, deixa o resto que Ele faz, deixa o resto que Ele se responsabiliza, deixa o resto que é Ele que vai trabalhar para fazer germinar essa semente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma coisa aqui nesta tarde. Irmão Renato vai estar louvando o nome do Senhor, e depois nós vamos fazer o seguinte. Irmã Cleia me deu toda a liberdade, e agora nós vamos fazer o seguinte. A equipe vai ficar toda aqui na frente, bem na parte de baixo ali. A equipe vai ficar aqui, e todos são convidados a passarem por aqui. Mas só que tem uma coisa: eu quero que você passe com as suas duas mãos assim, ó, recebendo a semente de Deus nessa tarde. Deus tem semente para você semear, e a equipe aqui está com essa incumbência. Eles nessa tarde aqui são, eu vou classificar eles aqui, a equipe, me perdoe a expressão assim, ó, me desculpe a intimidade, eu vou classificar eles aqui como estafeta. Sabe o que é estafeta? Sabe o que é estafeta? Não sabe? Estafeta é aquele que entrega. De primeiro nos correios eram os estafetas que chamavam, porque ele levava as correspondências em casa. Ainda tem hoje os estafetas. Estafeta é aquele que entrega alguma coisa, e essa equipe aqui hoje é considerada estafetas de Deus. Ah, que coisa linda, estafetas de Deus, hein? Que maravilha! Estafetas de Deus vão estar entregando. Estafeta é entrega. Então elas estão aqui cheias de semente, e elas vão estar entregando. Os irmãos também vão estar entregando a semente para você. Você vai passar aqui na frente com as suas mãos assim, ó, para receber a semente. Vai vir por ali assim, vai passar desde a primeira ali e até sair no último aqui. Os irmãos estão aqui incumbidos de distribuir essa semente. Eita glória, meu Deus do céu. A partir da saída da porta aí hoje, a partir da saída da porta, irmã Cléia, já vai ter gente semeando aqui na frente.
Já vai ter gente semeando a palavra aqui na frente hoje. A partir da saída aqui do culto nessa tarde, vai ter gente semeando aqui na frente a palavra de Deus. Vai ter gente semeando a semente. Vai receber a semente, mas não vai querer ficar com ela. Não fique com a semente na mão. Você tem que semear, você tem que pregar, você tem que evangelizar, você tem que fazer a obra. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que você está sendo transformado num semeador, numa semeadora. Pode passar. Canta, meu irmão. Porque dele, por ele, para ele, Ô glórias! todas as coisas. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Eis aí, Senhor, os teus servos, as tuas servas estão passando aqui, Senhor. Estão recebendo a semente. Estão recebendo a semente agora. Estão recebendo a semente agora. Estão recebendo agora. Estão recebendo agora a semente da semeadura. Pai, confirma essa palavra nessa tarde, Pai. Confirma a tua palavra nesta tarde, Pai. Confirma a tua palavra agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai recebendo. Vai recebendo. Vai recebendo. Vai recebendo. Vai recebendo a semente agora. Vai recebendo a semente agora, Pai. Capacita. Capacita. Capacita agora, meu Deus. Capacita agora essas pessoas com o dom de evangelizar, com o dom de pregar a tua palavra, com o dom da semeadura, com o dom da semeadura agora, com o dom da semeadura agora. Capacita essas pessoas, Pai. Dá força, dá ânimo, dá coragem, Senhor. Permite que o teu maravilhoso Espírito Santo possa tocar com força nos corações agora. Eles possam semear a tua palavra. Eu sei, meu Deus, que a tua obra vai ser multiplicada, a tua obra vai crescer. Eita glória! A tua obra vai crescer, Pai. A obra da evangelização vai crescer. Semeador saiu a semear. Permita que ela saia a semear a tua palavra, a semear o teu evangelho, a semear semente, a semear, Senhora, a salvação das almas, o perdão do pecado, a transformação de vida. Sim, meu Deus. Vai operando, vai operando, vai operando, vai operando. Tem gente chorando aí. Tem gente que vai operando, Pai. Vai operando, meu Deus. Vai realizando a tua obra agora. Vai realizando a tua obra agora. Agora, se você é batizado, pode falar. Se você quer falar a língua, pode falar a língua. Se você quer, pode profetizar. Se você é profeta de Deus, profetiza. Mas receba, 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 receba agora. Receba agora a unção do Espírito.